Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que edifica e que nos mantém e nos coloca de pé. De pé. Amém? Vamos orar para iniciarmos esta live, cujo tema será Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro de Deus. Eu vou repetir: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por este momento, por esta oportunidade, Senhor Jesus. Continua nos dando graça, dando força, Senhor. Nos capacita, Senhor Jesus, eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa essa plataforma, abençoa este vídeo, eu te peço, meu Pai, esta live, em nome de Jesus. Vamos lá. Vem comigo, vem com a gente na palavra. Jesus, o verbo de Deus. João 1,14. João 1,14. Jesus é o verbo de Deus. João 1. E o verbo, na palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Jesus era cheio de graça e verdade. Era, é e continuará sendo. Cristo, Jesus, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, a fim de nos redimir do pecado. Que lindo! Eu vou repetir. Cristo Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós, a fim de nos redimir do pecado. A fim de nos redimir do pecado. Essa foi a principal missão de Jesus, do Emanuel. O motivo, a razão por que ele se fez carne foi para nos redimir do pecado. Amém? Jesus é a palavra da vida. Jesus é a palavra de Deus. O verbo, vamos ver? Jesus é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13. Vamos lá. Vamos de palavra. 19:13. Ali quando, na batalha do Armagedon, ele vai se apresentar. Olha que lindo isso. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha que lindo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Olha que lindo aqui. Jesus existe eternamente. Então ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele é eterno, não tem começo e não tem fim. Jesus existe eternamente. Romanos
9:5. Então, se alguém falar para você que Jesus teve início, que ele foi criado, você vai para Romanos. Paulo disse aos Romanos, capítulo de número 9, versículo 5. 9:5. Paulo falando do passado de Israel, né? Capítulo 9, o passado de Israel. Israel rejeitou esses privilégios, mas olha o que ele fala: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo falando da tristeza, porque Israel rejeitou esses privilégios, né? Então ele fala assim: rejeitaram a Cristo, Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito eternamente. Amém. Então, vamos lá. Jesus com o Pai antes da criação do mundo também, né? Olha, Jesus já existia com o Pai antes da criação do mundo. João 17:5. Vamos lá. Olha Jesus com o Pai antes da criação. João 17:5. E agora, a oração sacerdotal de Jesus aqui, né? A oração de Jesus pelos seus discípulos. A oração sacerdotal, ele fala assim, ó: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? E o 24 também, olha aqui, ó: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Né? E Jesus é Deus entre os homens. Arabai, decantarabaçu. Eu vou repetir. Jesus é Deus entre os homens. Mateus 1:23. Mateus 1:23. Deus entre os homens. Que lindo isso, né? Mateus 1:23. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Jesus é Deus entre os homens. Amém? Vamos lá. Olha que interessante. Jesus, o Filho de Deus, como Verbo divino encarnado. O Verbo divino encarnado. O Verbo divino encarnado. Esta doutrina claramente exposta no prólogo do Evangelho de João apresenta Jesus como aquele que possui os atributos exclusivos e único das divindades. Nesta lição, portanto, destacaremos a eternidade e o poder criador de nosso Senhor Jesus. O prólogo do Evangelho de João. Olha que lindo isso. O Emanuel, o Deus conosco. Jesus é Deus entre os homens. O prólogo do Evangelho de João revela várias verdades a respeito da natureza e deidade
de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprove o Espírito Santo revelar-nos 9 maravilhosos títulos divinos de Cristo. Em João, do 1 ao 51, em um só capítulo, né? Ele é a vida, ele é a luz, ele é o Filho unigênito, ele é o Cordeiro de Deus, o Messias, o Rei de Israel, o Filho do Homem e o Filho de Deus. A deidade e natureza, identidade, encarnação e missão de nosso glorioso Salvador, manifestos em apenas um capítulo. Prostremo-nos reverentemente diante do Senhor, e assim como o salmista declaremos: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Olha só, aqui, o verbo divino, o termo verbo aplicado a Jesus, o termo verbo verbo aplicado a Jesus procede do original logos. E apesar de seu amplo significado secular, significa palavra, razão ou pensamento. É usado no versículo 1, né? O verbo. Com o sentido de verbo ou palavra divina. O mesmo vocábulo aparece em 1 João 1, descrevendo o verbo da vida, e no capítulo 5, versículo 7, da mesma epístola, apenas como palavra. Na Bíblia, o termo palavra, quando vinculado a Deus, revela o seu infinito poder criador, protetor e sustentador de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Então, Cristo sustenta pela palavra todas as coisas. Vamos ver também Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Que lindo isso, né? Olha só. Por conseguinte, em Deus, o crente sempre estará seguro, pois Ele cuida dos seus filhos e com a sua destra protege-nos do mal. Quando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo foi anunciado pela igreja cristã no século I, os vocábulos a palavra e o verbo foram satisfatoriamente compreendidos pelos judeus e gregos, pois essas expressões lhe eram conhecidas. No princípio era o verbo. Esse trecho afirma que Jesus é eterno. A Bíblia assevera: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, em João capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio era o verbo. Aí em Gênesis 1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, em João 1, a Sagrada Escritura vai infinitamente além do fato expresso em Gênesis 1. Ao afirmar que no princípio era, ao afirmar que no princípio era, ou seja, o verbo já existia. No princípio era o verbo. Tá entendendo? Então, quando a Bíblia fala que no princípio era o verbo,
Que princípio? Olha só. Esse trecho afirma que Jesus é eterno. A Bíblia assevera: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, em João 1:1, a Sagrada Escritura vai infinitamente além do fato expresso em Gênesis, ao afirmar que no princípio era. Ele já era. Gênesis 1 fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João 1 vai falar assim, ó, no princípio era o verbo. Ele já era o verbo no princípio. Quando Deus criou todas as coisas, ele já era eterno, ele já era rei dos reis, senhor dos senhores, ele já era eterno, ele já era. Entendeu? Ao afirmar que no princípio ele era, ou seja, o verbo já existia. O Senhor Jesus existe antes de todas as coisas, inclusive antes de o tempo ter iniciado. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Rabai, decanta rabassu. Colossenses 1,17 vai dizer: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O Filho de Deus, além de existir por si mesmo, estava com o Pai antes da criação do mundo. Ele existe por si mesmo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isto é consolo e restauração espiritual para o crente, pois o propósito dessa gloriosa encarnação do Verbo divino é prover, olha só, o propósito dessa gloriosa encarnação do Verbo divino é prover a purificação dos nossos pecados, como afirma a parte final de Hebreus 1:3 que nós lemos. Louvemos ao Verbo, o Criador, sustentador, a fim de todas as coisas. Louvemos ao Verbo. Apocalipse 1:8. Que lindo isso, né? Então, adore o Verbo, louve o Verbo. Louvemos o Verbo. 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que era e que há de vir. Vamos lá. O Verbo estava com Deus. Quer dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já era, antes do princípio. O texto é inequívoco. O texto é inequívoco. O Filho unigênito estava com o Pai. O Verbo, o Emanuel, não é apenas eterno, mas também distinto do Pai. Essa ortodoxa afirmação aniquila o falso ensino dos modalistas e unicistas, que, embora defendem a divindade de Jesus, negam a santa doutrina bíblica da Trindade, né? Os unicistas falam que é uma pessoa só, e não é. É um Deus subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo os hereges, Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Eles não creem na doutrina da existência de um só Deus que subsiste em três pessoas, em três distintas e santíssimas pessoas. Todavia, esse ensinamento está claramente exposto nas Escrituras. O batismo de Jesus, sua oração sacerdotal e a declaração da sua suprema autoridade na refutação clássica com essas heresias. Crer e defender a santa doutrina da Trindade não é um privilégio, mas um dever de cada cristão. Então, é um dever. Batalhemos pela nossa fé. Mateus, nós podemos ver 3,16, né? Então veio Jesus da Galiléia a ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa, porque agora assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo é Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia:
este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, o Espírito Santo descendo como pomba, o Pai falando do alto, do céu, eis que uma voz do céu, o Espírito descendo como pomba e Jesus como o Cordeiro de Deus, ali sendo batizado por João. Amém? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São Deus, subsistente em 3 pessoas. Amém? Então, o Filho, por ser verdadeiro Deus, está eternamente em igualdade absoluta com o Pai. E o Verbo era Deus. Então, nós estamos vendo esse ponto aqui, nós lemos aqui, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observe que o conceito expresso nesse versículo é progressivo. Uma declaração, um A e um B, esclarece outra até culminar com uma verdade enfática: o Verbo era Deus. Se o prólogo do Evangelho de João 1 fosse o único lugar das Escrituras em que a divindade do Verbo é afirmada, já teríamos subsídios suficientes para crer e confessar a doutrina. Todavia, esse ensino é asseverado em todo o contexto bíblico, João 5,18, 10,30, Colossenses 2,9. Portanto, inúmeras e inegáveis provas bíblicas atestam que a crença na divindade de Jesus é indispensável para a salvação da alma. Mas olha que interessante aqui esse ponto. Observe que o conceito expresso nesse versículo é progressivo. Ó, João 1. João. Vamos lá. Ó. No princípio era o Verbo. Aí, olha como que essa expressão nesse versículo é progressivo. No princípio era o Verbo. Olha aí, ó. Aí ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Entendeu? Observe que o conceito expresso nesse versículo que lemos, estou repetindo, o versículo é progressivo. Uma declaração, primeiro uma declaração: no princípio era o Verbo. Certo? Aí num B, esclarece a outra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quer dizer, ele já estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, é uma declaração progressiva. Amém? É uma declaração neste versículo é progressivo. Uma declaração esclarece a outra até culminar com uma verdade enfática. E o Verbo era Deus. Certo? E o Verbo era Deus. Vamos lá. Então, após apresentar o Verbo divino, enfatizando a sua pré-existência, natureza e igualdade com o Pai, João descreve alguns de seus atributos e prerrogativas. Então, quais são as prerrogativas de Jesus? Jesus é Criador. Versículo 3. Todas as prerrogativas de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10 também. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O Verbo é apresentado nas Escrituras como o Deus Criador. Jesus é o Deus Criador. O Verbo é o Deus Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Essa doutrina invalida a crença dos grupos religiosos, que dizem ser o Verbo uma mera criatura. Não, que nem os testemunhos de Jeová, com todo respeito.
e não o Criador. Contudo, a Bíblia é categórica, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. O verbo divino não faz parte da criação. Transcende-a. O verbo divino não faz parte da criação. Transcendeia. Então, o verbo não faz parte da criação, ele transcendeia, pois é o Criador de todas as coisas. Quando a Bíblia afirma que Jesus é o Criador, atribui-lhe o mesmo título pelo qual o Pai é conhecido no Antigo Testamento. Assim como o salmista prorrompeu em júbilo diante do Deus Criador, façamos o mesmo perante o Filho, o Criador de todas as coisas. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do que nos criou. Vinde, prostremo-nos, ajoelhemos diante do que nos criou. Nele estava a vida, a Bíblia fala no versículo 4. Nele estava a vida. Jesus declarou que, além de possuir a vida em si mesmo, era a ressurreição e a vida. No Antigo Testamento, o Pai é identificado como a fonte, o manancial da vida. Era um título que pertencia exclusiva e unicamente ao Criador de toda a vida. Salmo 33:3. Cristo, entretanto, atribui a si mesmo essa designação divina. Em João 5:21-26, e como tal foi reconhecido, seja através de seus ensinos, seja por meio de seus atos milagrosos. A vida em Cristo é eterna, não apenas no sentido de sua duração, mas por sua qualidade. A vida que provém de Deus é cheia de gozo, paz, alegria. Jesus asseverou-nos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a vida que provém de Deus é cheia de gozo, de paz e de alegria. Amém? Então, Ele é vida, Ele é luz, a verdadeira. Olha só, a palavra de Deus ensina enfaticamente, que Deus é luz e que habita na luz inacessível. Esse título divino seria também uma designação do Messias, o servo do Senhor. O termo luz aparece cerca de 20 vezes no Evangelho de João, e na maioria das ocasiões refere-se a Jesus como a luz do mundo. No relato da criação, lemos que Deus, pelo poder da sua palavra, fez surgir a luz, que desfez o caos. Gênesis 1, 2 e 3. Capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor Jesus é a luz que alumia. Olha, Rabai, decanta Rabaçu. Que lindo isso aqui, ó. O termo luz aparece cerca de 20 vezes no Evangelho de João. E na maioria das ocasiões, refere-se a Jesus como a luz do mundo. No relato da criação, lemos que Deus, olha só, deixa eu aumentar um pouco o fundo aqui. No relato da criação, lemos que Deus, pelo poder da sua palavra, fez surgir a luz. Não havia sol ainda, ele fez surgir a luz. Jesus é a luz. Então, cerca de 20 vezes no Evangelho de João, a maioria das ocasiões refere-se a Jesus como a luz do mundo. Então, lemos que Deus, pelo poder da sua palavra, fez surgir a luz, que desfez o caos. A luz desfez o caos. O Senhor Jesus é a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo, e por isso desfaz o caos da vida humana. Ele desfaz o caos da vida humana. Conclusão: em Jesus estão reunidas todos os atributos divinos que o descrevem como o único e suficiente Salvador da humanidade. Sua história, suas obras não se limitam ao período entre o seu nascimento e sua morte. O Filho de Deus esteve presente eternamente, atuando especialmente na história da salvação. Ele veio como homem, e sua glória foi vista pelos da sua geração. Realizou a obra de redenção na cruz do Calvário e retornou ao céu, de onde dirige a sua igreja.
e voltará em glória para estabelecer paz universal. Repetindo, ele veio como homem, e sua glória foi vista pelos da sua geração. Realizou a obra da redenção na cruz do Calvário. Retornou ao céu, de onde dirige a sua igreja, e voltará em glória para estabelecer a paz universal. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.